E aí, pessoal da logística, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, conforme a gente havia combinado, este vídeo aqui para vocês é aquele vídeo complementar em que eu ia explicar algumas relações em gráficos e realizar algumas continhas matemáticas. Vocês vão ver, elas são todas bem tranquilas, bem simples, mas eu acho que por vídeo fica mais fácil a compreensão de todos do que nós ali na aula remoto só praticamente tendo que mostrar um gráfico por ali. Eu acho que a explicação por aqui ela fica um pouco melhor. Então por isso, conforme a gente já havia conversado e combinado, vou passar para vocês aqui alguns conceitos, certo? Claro, né, nós já abordamos praticamente tudo, inclusive, né, já com algumas finalizações, mas acredito que agora vai ficar um pouquinho mais legal, um pouquinho mais fácil de enxergar o que a gente já havia colaborado, e tem alguns extras aqui também. Tudo bem? Vamos lá então. Olha, o que eu vou passar para vocês hoje vai ser uma complementariedade de microeconomia e macroeconomia, certo? Agora nós vamos ver a parte, vou dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. Essa parte 1 vai ser a parte de microeconomia. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, as curvas de oferta e demanda. Vou aqui fazer para vocês, ó, primeiro, a curva de demanda, certo? O que seria a curva de demanda? Ó, a relação de demanda, quem demanda, demanda algo, procura algo, demanda, é o cara que quer comprar, certo? Vamos entender assim, falando um português um pouco mais rasteiro para ficar mais simples. Quem demanda é quem procura alguma coisa para comprar, tudo bem? Então vamos lá. A relação que nós vamos fazer aqui neste gráfico vai ser de preço, certo? Aqui no eixo Y, no caso, então vai ser preço por quantidade. Preço por quantidade. Nós vamos entender e depois apenas ilustrar com o gráfico. Lembre-se que eu sempre falei, o gráfico não fala, quem fala é você. O gráfico ilustra, o gráfico te auxilia a explicar o que você quer. Veja, vamos por intuição. Vamos lá. Por exemplo, você quer comprar uma camiseta e a camiseta, ela está, uma camiseta boa aí que você gosta, sei lá, né? A camiseta está a R$200, certo? R$200 está a sua camiseta aqui. Deixa eu colocar em preto esse valor. Tá R$200 a sua camiseta. Meu, tá salgado, certo? Tá todo mundo meio sem grana, tal. O que você vai fazer? Pô, R$200, cara, eu vou comprar uma só. Veja então, preço 200. Então você põe aqui, ó, no eixo do preço, R$200 a camiseta. Quantidade 1. Então a R$200, olha só, você vai comprar uma camiseta, certo? Bom, seguindo mais ou menos essa lógica aí, digamos que o preço agora dela vem para 100, certo? Pô, se veio para 100, você olha e fala assim, bom, uma comprava 200, agora 100, vou comprar umas duas, vai, já dá para dar uma melhorada. Vamos pôr dois aqui assim, mais ou menos. Então você vem aqui, a R$100, você vai comprar duas camisetas, certo? Bom, vamos lá então. E aí, faz de conta que a camiseta agora é R$50. Você vai comprar, então vai, 4. Vamos lá, vamos comprar 4. 2, 3, o 4 aqui assim mais ou menos. Ó, a R$50, você já compra 4 camisetas, certo? Percebam o seguinte. Olha só o que a gente pode desenhar aqui no gráfico. Conforme o preço foi abaixando, a quantidade foi aumentando. A procura por camisetas aumentou. A vontade de comprar camisetas aumentou. E olha esse gráfico aqui, ó. Ele começou aqui em cima e ó, veio descendo. Nossa, tô vesgo, né, cara? Olha, errei feio aqui. Ó,
veio descendo. Isso aqui vai continuar descendo, 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 descendo. Ou seja, conforme eu abaixo o preço, maior vai ser a quantidade em que você quer comprar, certo? Imagine, na demanda, você tem que usar o raciocínio de comprador, tudo bem? Então, se está mais barato, eu vou comprar mais, ou eu quero comprar mais. Essa é a ideia. Se conforme o preço abaixa, a quantidade aumenta, percebe que a curva aqui, ó, a curva de demanda, ela está, ó, diminuindo, certo? Ela está caindo. Então ela tem uma inclinação negativa. Opa! Então vamos colocar aqui que a inclinação da curva de demanda é negativa. Certo? Então a curva de demanda ela vai ter este formato aqui descendo. Por quê? Abaixa-se o preço, aumenta-se a quantidade para comprar. Você vai conseguir comprar mais. Inclinação está caindo, ó, inclinação está caindo, negativa. Agora, desse lado, a oferta. Quem oferta é quem quer vender, quer ofertar, quer entregar, quer vender, quer passar para frente. Ou seja, se na demanda é quem procura, quem quer comprar algo e você usa o raciocínio de um cliente, de um comprador, na oferta, se é para ofertar, se é para vender, você vai usar o raciocínio de um vendedor. Então, na oferta, nós iremos usar o raciocínio de um vendedor. Então, vamos lá. Por intuição, igual nós fizemos aqui na curva de demanda. Vejam só. Mesma coisa. Preço por quantidade. Certo? Isso é um quê, tá? Professor, não parece um quê? Parece uma cruz. Eu tô falando que é um quê, mas tudo bem. Vamos lá. Sim, agora, bonito, não? Ó, oferta, quem quer vender. Nesse sentido, você como um ofertante, como um vendedor. Oferta, raciocínio de vendedor. Ó, se, vamos usar a mesma ideia aqui. Você vai ofertar uma camiseta por 50 reais. Seu vendedor, 50 reais. Ah, meu, 50 reais, cara, sei lá, vai vender uma só, porque não compensa, tá muito barato vender ela. Certo? Agora, se você percebe que o pessoal vai querer comprar, tal, você fala assim, meu, quer saber? A gente pode vender essa camiseta aqui por 100. Conforme vai aparecendo aí, ó. Certo? Então aqui eu já vou vender umas 2 camisetas. Tudo bem? Ou seja, tá subindo o preço, eu vou querendo o quê? Colocar mais quantidade para vender. Até que vai chegar em um valor mais alto ainda, que ó, a duzentão, cara, pô, 200 reais eu quero vender 4 camisetas. Ou seja, não é a bebida. Vejam, o que acontece? Eu como vendedor, eu quero que quanto mais o preço aumente, mais quantidade eu quero vender. Ora, se eu posso vender uma camiseta por 50, 100, 200, o pessoal está comprando, cara, se eu puder vender a camiseta por 1000 e mesmo assim tiver muito mais quantidade para rodar, quanto mais caro, mais eu vou querer vender, certo? Então, se como vendedor o preço está subindo, mais eu quero vender. Olha só o que está acontecendo aqui então, ó. Tá subindo, você disfarça aí que tá meio esquisito, mas enfim, você entendeu que isso aqui é uma curva subindo, certo? Curva de oferta, nós colocamos um S de supply, enfim, mas você pode colocar um O aqui também, tá? Não é errado, tudo bem? O D, ele é de demand ou demanda, fica igual. Põe um O, não tem problema, mas você pode encontrar por aí também na literatura o S, porque é em inglês. Então o que vai acontecer? Conforme sobe o preço, mais eu quero vender.
E olha só, minha curva ela está subindo. Se ela está subindo, ela tem uma inclinação. Enquanto a demanda vai caindo, inclinação negativa. Se a oferta vai subindo, inclinação positiva. Inclinação da curva positiva. Certo? Tudo bem? Agora o que acontece? Olha só. Vamos colocar as duas curvas juntas aqui no gráfico abaixo. Porque no mercado não acontece só um ou só outro. Você isola um para poder analisar com mais detalhes. Mas elas acontecem ao mesmo tempo. Então, aqui, preço por quantidade. A nossa curvinha de demanda, ela tem essa inclinação negativa. Enquanto a nossa curva de oferta, ela tem essa inclinação positiva. Opa! Olha só que interessante. Aqui, oferta. Ó, isso aqui não é um zero, é um O, viu? Vou pôr o S, para a gente não confundir, certo? Ó, curva de oferta, curva de demanda, certo? E olha só que interessante. Tá vendo que neste ponto elas se encontram, elas se tocam? Adivinhe só. Gente, quando o preço está aqui no alto, ó, olha a quantidade demandada, é baixa, certo? E quanto o preço está aqui embaixo, olha aqui a quantidade ofertada, é baixa, igual aqui, ó. Quando o preço está muito alto, pouca gente quer comprar. Quando está muito baixo, pouca gente quer vender. Aí os preços vão abaixando e as pessoas vão querendo comprar mais, ó. O preço também ele vai aumentando um pouquinho e mais pessoas vão querendo vender. Até que chega uma hora em que elas se encontram. Esse encontro é o equilíbrio entre o valor da camiseta, no nosso caso o exemplo é a camiseta, certo? Esse preço, que eu vou chamar de PE, com esta quantidade, que eu vou chamar de QE. Por que QE e PE? Porque aqui acontece exatamente o equilíbrio entre a quantidade que é procurada, que é demandada, com a quantidade que é ofertada. É o famoso ficou bom para todo mundo, certo? Eu consigo comprar um número de camisetas, neste exemplo que é camisetas, que é bom para mim, num bom preço, e o ofertante consegue vender um bom número de camisetas a um bom preço, certo? Este é o ponto de equilíbrio, de preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio no nosso mercado. E isso acontece quando? Quando nós temos o que chamamos em microeconomia de concorrência perfeita. Por quê? Porque quando se há a concorrência, o que acontece? Você vai conseguir equilibrar o preço e a quantidade de mercado de uma maneira um pouco mais justa. Tudo bem? Essa é a ideia, então, das nossas inclinações e do nosso equilíbrio de mercado em microeconomia e concorrência perfeita, quanto à curva de demanda e a curva de oferta. Certo? Vamos ver agora rapidamente uma questão de cesta de produtos e aí sim nós encerramos essa primeira parte de micro. Pessoal, vejam só, aqui nós temos um exemplo de cestas de mercado, certo? O que isso quer dizer? Vai ser um conjunto de bens específicos, tá? Então o nosso exemplo aqui vai ser unidades de alimento, que nós colocamos aqui no eixo X, certo? Por unidades de vestuário, que nós colocamos aqui no eixo Y. Tudo bem? Então vejam só que interessante.
essa cesta de mercado, pensa em cesta mesmo, na cesta. O que acontece? Você não tem uma cesta praticamente de um produto. Uma cesta, normalmente, você vai fazer um conjunto de bens, certo? Então, você vai colocar lá maçã, detergente, Bombril, sei lá, percebe? Você vai fazer um conjunto de elementos específicos, ou seja, um Bombril, um alimento, uma maçã, um detergente, em que você vai fazer um conjunto das suas escolhas, o qual você irá demandar, o qual você irá comprar, por exemplo. Neste caso aqui que nós trouxemos para vocês, olha só, é a unidade de alimentos, certo? Por uma unidade de vestuário. Então, olha só, qual é a relação? Cestas de mercado. As cestas vão ser o quê? As combinações entre as unidades de alimento com as unidades de vestuário. A cesta A, por exemplo, ela diz o quê? Que você tem 30 unidades de alimento com 30 de vestuário, tudo bem? 30 de alimento, 30 de vestuário. Então vamos colocar aqui no gráfico para a gente poder enxergar. 30 de alimento com 30 de vestuário, certo? Então aqui nesse ponto eu tenho a cesta A, certo? Só liguei aqui. Cesta B, unidade de alimento, 10, então cesta B, 10 de alimento com 50 de vestuário, então 10 de alimento com 50 de vestuário. Aqui, ó. Então essa é a cesta B. Cesta C, 40 de alimento com 20 de vestuário. Então, aqui, ó, 40 de alimento com 20 de vestuário. Aqui é a nossa cesta C. Cesta D, 30 de alimento com 40 de vestuário. Então a cesta, ó, a cesta D, ela até passa aqui, ó. Cesta D, 30 de alimento, 40 de vestuário. E a última aqui, a cesta E, 10 de alimento com 20 de vestuário. Então é bem aqui já nesse encontro, certo? 10 de alimento com 20 de vestuário. Cesta I. Pessoal, perceba o seguinte. A nossa cesta ideal aqui para este exercício é a cesta que vai somar 60 unidades, seja de um produto ou de outro. Olha só. Vamos passar aqui então a curva, ó, que liga o ponto B ao ponto A ao ponto C. Deu uma tremida aqui, ao ponto C. Certo? Esta vai ser a nossa curva de indiferença. Por quê? Porque o nosso ideal de nossa cesta de mercado é possuir um total de 60 unidades. Não importa se é de vestuário ou de alimentos. Pode ser 30 de alimento e 30 de vestuário, como o ponto A. Pode ser 10 de alimento com 50 de vestuário, como o ponto B. Pode ser 20 de alimento, 40 de alimento com 20 de vestuário, onde é o ponto C. Ou seja, tanto aqui 50, 10, 60, 30, 30, 60, 20, 40, 60. Então a nossa curva de indiferença, por que indiferença? Porque se eu quero 60 unidades no geral, não importa se é mais de um ou menos de outro, eu quero 60 unidades.
nestes 3 pontos, nós identificamos que chegamos nas 60 unidades. 50 com 10, 30 com 30, 40 com 20, tudo isso dá 60. Então, para mim, é indiferente, para mim tanto faz se eu vou pegar a cesta B, a cesta A e a cesta C. Dá tudo 60, não importa. Professor, e se fosse um ponto aqui assim, ó, aqui, não tem importância. Percebe que está na curva. Qualquer ponto nesta curva, nós colocamos o B, o A e o C como exemplos. Mas qualquer ponto que esteja nesta curva de indiferença, eu estou indiferente. Para mim tanto faz, para mim satisfaz. Porque todos eles me darão 60 unidades dos 2 produtos, para qualquer combinação que seja. 35, 25, 40, 20, 15, 45, tanto faz, dá tudo 60. Tudo bem? Professor, mas sobrou aí 2 pontos. O ponto E e o ponto D. Certo? O ponto E, ele nada mais é do que o quê? Um ponto que, ó, ele está para baixo aqui da nossa curva de indiferença. Ele soma apenas 30 produtos, ó. 10 de alimento com 20 de vestuário. Portanto, ele não me satisfaz. É um ponto que não me satisfaz. O ponto E só chega a 30 e eu quero 60. Ele está o quê? Abaixo da minha curva de indiferença. Então é um ponto que não satisfaz. Eu não vou levar em consideração. Não satisfaz. Por quê? Porque se eu estou chegando a 30 e posso chegar a 60, por que eu vou ficar no ponto E? Não. Eu vou naquilo que vai suprir a minha necessidade, vai me satisfazer. O ponto E não faz isso, ele está abaixo disso. Já o ponto D, veja, é 40 unidades de vestuário para 30 unidades de alimento, conforme aqui, ó, D, 30 de alimento, 40 de vestuário, que nós achamos ele aqui, certo? Percebe que ele já ultrapassou a nossa cota. O que me satisfaz, o que é possível para mim, são 60 unidades. 40 com 30 já é 70 unidades. Ou seja, isso já transcendeu, isso já ultrapassou. Ele é um ponto fora da curva. Ou seja, ele é um ponto que não é possível eu atingir. Ou seja, ele não é possível de ser alcançado. Ele está além da minha cesta. Por quê? A minha cesta só me permite ter 60 unidades. Ele já ultrapassou. Certo? Vamos ver agora, vamos relembrar uma tabelinha que nós havíamos passado. De custo médio, custo marginal, para encerrarmos essa nossa primeira parte de micro. Tudo bem? Pessoal, vamos lá então agora para essa nossa parte que nós vamos aprender a calcular a produtividade média e a produtividade marginal. Vamos lá. Este quadro aqui, vamos pegar como exemplo que seria a produção de trigo em um determinado lugar. Tudo bem? Olha só que interessante. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vejam que interessante isso aqui. Temos aqui a análise em 5 etapas. Toda a quantidade produzida, ela vai ser avaliada de 3 maneiras básicas. O fator aqui, a quantidade, vai ser analisado pelo fator terra, pelo fator capital e pelo fator trabalho. Tudo bem? No nosso caso aqui, vamos deixar o fator terra, este traço em cima da variável quer dizer que ele está fixo. Então vejam aqui, ó, terra está fixo. Tudo bem? São 10 hectares. Sempre. Nós iremos avaliar na situação 1, 2, 3, 4, 5, sempre no mesmo hectare, os 10 hectares de terra. Isso não muda, não iremos diminuir os hectares, nem vamos comprar mais. Tudo bem? Faz de conta que é uma plantação de trigo aqui. Ó,
mão de obra, e aí em centenas, dezenas, tanto faz, tá? Só para a gente poder visualizar. A mão de obra aqui, ela é variável, perceba. Digamos que seja em centenas de pessoas ou dezenas. Então, ó, depois, no segundo momento, vamos passar para duas, tá? Ou seja, uma dezena de pessoas, uma centena de pessoas, não importa, tudo bem? É só para a gente poder visualizar. Então, ó, antes era uma, depois passou para duas, depois passou para três, depois passou para quatro, depois passou para cinco e assim sucessivamente, tudo bem? Olha só. Produtividade total. Quando eu tenho uma pessoa, eu consigo em toneladas, tá? Para a gente ter uma dimensão. Eu faço 1 para 6, certo? Então uma pessoa consegue fazer 6, depois 2 pessoas fazem 14, aí depois 3 pessoas fazem 24, depois 4 pessoas fazem 32, depois 5 pessoas fazem 38, certo? Conseguem produzir, né? 38 e assim por diante. E a produtividade média marginal? O que é isso? Vamos lá. Produtividade média nada mais é do que a produção total pela quantidade de pessoas. É a média de quanto cada trabalhador produz. Nós aqui, ó, produtividade média, MO aqui, de mão de obra, tudo bem? Então nós queremos analisar neste nosso exemplo a produtividade da mão de obra em termos médios, ou seja, divide para todo mundo aí, vamos ver quanto é que produz mais ou menos cada trabalhador, cada mão de obra e a produtividade marginal. Lembram-se lá do conceito de marginal? Que está à margem, que está no limite, ou seja, naquele momento em que você vai analisar o último trabalhador que você colocou. Será que esse cara de fato ele ajudou? Será que esse cara colaborou? Será que esse cara realmente ter colocado ele a mais aqui, a produtividade melhorou ou ela já não melhora tanto? Essa que é a questão da produtividade marginal. O último que você colocou, valeu a pena ou não? Essa que é a questão. A produtividade média vai analisar como um todo. A marginal vai analisar o último instante, aquele momento. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Produtividade média. Ela é o quê? Quadrinho 3 pelo quadrinho 2. Ou seja, é a produtividade total pela mão de obra. Vamos calcular aqui o primeiro. Produtividade média. Que M feio. Produtividade média é a produção total sobre a mão de obra, neste nosso exemplo. Por quê? Porque a produtividade média de mão de obra. Então aqui nós temos o quê? Produtividade total 6 dividido pela mão de obra 1. Então a minha produtividade média foi de 6. Certo? Segundo, produtividade média aqui neste exemplo. Então vamos lá para o segundo. Esse aqui foi o primeiro. Segundo, produtividade média da mão de obra é produção total sobre mão de obra. Neste segundo caso aqui agora, tá? Exemplo em 2. Nós temos a produtividade média de 14 para 2 unidades de mão de obra. 14 por 2, 7. Então, chegamos aqui em 7, certo? Vamos para o terceiro. Produtividade média nada mais é do que a produção total sobre o número de mão de obra. Neste nosso caso, 24 a produção, 3 de mão de obra. Então, 24 dividido para 3, isso vai dar tempo. Por favor, hein, galera? 8.
Produtividade média aqui agora. 4. Produtividade média é igual a produção total sobre mão de obra. Nós temos o que? Na quarta fileira, a quarta linha. 32 toneladas, né, de produção total para 4 centenas de mão de obra. Isso vai dar 32 por 4, 8. Opa! Ó, o 3 e o 8 já deram igual. Por mais que você tenha produzido mais, por mais que você tenha colocado um trabalhador a mais, a sua produção média já deu igual. Percebe que já começa a ter um certo momento que você tem que começar a perceber se está valendo a pena ou não? 5. O último aqui. Produção média é o que? Produção total sobre mão de obra. No nosso caso, 38 dividido para 5. 38 dividido para 5. Isso é igual a 7,6. Nossa, professor, o senhor fez de cabeça? Não, já fiz essa conta antes, tá? Bom, então nós temos aqui, completamos a nossa produção média, certo? A nossa produtividade média. O que é interessante aqui? Perceba que, por mais que você tenha aumentado o número de trabalhadores e até a produção total aumentou, chegou um momento que a produção média ela diminuiu. Ou seja, talvez não seja tão interessante para você aumentar a sua produção total ficar contratando pessoas. Porque a produção média já deu uma queda. Olha, ela estacionou na quarta fileira, na quarta linha, e ela ainda diminuiu na quinta. Será então que para aumentar a produção total da minha fazenda aqui, né, de 10 hectares, no meu sítio, né, eu tenho que, de fato, contratar mais pessoas ou melhorar a tecnologia do lugar, por exemplo? Aí é uma outra questão. Mas isso faz com que nós tenhamos uma visão um pouco mais detalhada ou talvez um pouco mais abrangente, no sentido de que detalhada, no sentido de não podemos nos ater que apenas aumentar a produção, o número de mão de obra vai nos levar a uma produção média melhor. Por mais que a produção total esteja aumentando, alguma coisa me indica que há algo em que não está sendo tão bem trabalhado. Percebe? Pode ser que às vezes as pessoas já comecem a diminuir o ritmo e assim por diante. Talvez, agora pensando de maneira mais abrangente, a minha produção total seria ainda maior, não se eu tivesse contratado de 4 para 5, mas se eu talvez tivesse aumentado a tecnologia do lugar. Percebe? É esse tipo de raciocínio que é interessante você fazer assim que faz uma análise desse tipo de cenário. Por isso que a produção média e a produção marginal é interessante. Vamos fazer agora então a produtividade marginal. Então vamos lá. Vou apagar isso aqui, vocês já sabem, certo? A produtividade marginal, como é que ela é feita? Ela é feita através produtividade marginal. Primeira fileira, primeira linha. Ela é feita através este triângulo, na verdade é o delta, que quer dizer o quê? Variação. A variação entre a produção total pela mão de obra. Olha só, para ficar mais claro, vou pegar primeiro para vocês aqui a segunda linha. Então vamos lá. É o quanto variou da produção
final para inicial. Como assim? Calma. Estou aqui na segunda linha, certo? Eu quero avaliar quanto variou da primeira em relação à segunda, ou da segunda em relação à primeira. Eu quero saber essa variação. O que aconteceu nessa transição? Então eu vou pegar a final, a produção total final que eu estou analisando, que é essa aqui, 14. Então produção total final menos produção total inicial sobre a mão de obra que eu estou analisando em relação à anterior. Então a mão de obra final menos a mão de obra inicial, certo? Deixa eu colocar esse maiúsculo. Mão de obra final e mão de obra inicial. Então aqui na segunda fileira, o meu final foi uma produção total de 14 toneladas. E ele tinha se iniciado com 6. Enquanto a minha mão de obra final aqui nessa segunda linha, ela estava em 2 centenas, né? Iniciamos com uma apenas. Certo? Então vai ser sempre o quê? O último com o anterior que você quer analisar. Tudo bem? Olha lá. 14 menos 6, 8. 2 menos 1, 1. Portanto, a minha produtividade marginal foi de 8. Certo? Vamos para o terceiro. Produtividade marginal, então, vai ser dada pela produção total que eu estou analisando, que é 24, menos a anterior, que é 14, sobre a mão de obra que eu estou analisando, que é 3, menos a anterior, que é 2. Portanto, nós temos aqui 24 menos 14, 10. 3 menos 2, 1. Temos uma produtividade marginal de 10. Na quarta, nós temos uma produtividade marginal que vai ser avaliada na quarta fileira, uma produção total de 32 menos uma produção total de 24, porque é a que você analisa menos a anterior. Uma mão de obra que nós estamos analisando em 4 em relação à anterior, que é 3. 32 menos 24 é 8. 4 menos 3 é 1. Então olha só a produtividade marginal aqui, ó. Ela voltou para 8. Percebe? Ela aumentou, depois já diminuiu. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui este espacinho. Vamos analisar agora. Falta só esse, certo? Esse aqui eu acabei de fazer. Agora esse aqui. Produtividade marginal. Vou aqui vir para esse cantinho. Produtividade marginal. Aqui, 5. Vai ser dado pela produção total que eu estou analisando, essa última, 38. Menos a anterior, 32. Mão de obra que eu estou analisando, 5. Menos a anterior, que é 4. 38 menos 32, 6. 5 menos 4, 1. Temos então, olha a produtividade marginal aqui. Peraí, eu pulei 1, hein? 24 menos 14, 10. Não, é aqui, olha. Aqui a gente não fez. Pronto. 8, 10, 8. Agora sim. 38 menos 32 com 5 menos 4. 6 aqui. Olha só que interessante. Percebam que, olha só,
Nós não havíamos percebido aqui na produção média que já acontecia uma queda da própria produção média. Por mais que a produção total aumentasse, a média de cada produtor diminuía. E olha o que fica evidente nesse cenário inicial. 8. Aí, quando você colocou de 2 trabalhadores para 3, aumentou bastante. Mas o quarto, ele já praticamente voltou a produzir tanto quanto na segunda fileira, no segundo momento. E olha a produção média, que antes ela havia aumentado, ela praticamente se manteve. Ou seja, a produção média já era praticamente igual e a produtividade marginal já mostrava que voltava ao seu início. Ao ponto de que colocar o quinto trabalhador aqui mostrou o quê? Que a produção média já caiu bastante e olha a produtividade marginal, caiu ainda mais. Ou seja, isso deixa mais claro que ter colocado mais esta unidade de trabalhadores, no caso são centenas, né? Mais essas 5 centenas de trabalhadores não tem sentido. Por mais que tenha aumentado a produção total, a produtividade deles, tanto média quanto o último, já está caindo, certo? Então, percebam o seguinte, a cada momento em que você vê que a produção média ou a produção marginal já começa a decrescer, é que talvez os investimentos que você tenha que fazer não sejam necessariamente, no nosso exemplo, é mão de obra. Então, não seja necessariamente mão de obra. Professor, mas e se eu analisar então, se em vez de mão de obra fosse tecnologia? A mesma coisa, não adianta você comprar 20 computadores e ter 10 trabalhadores. Certo? Então, se você colocou muita tecnologia, você vai precisar de gente para operar essa tecnologia. No nosso caso, talvez a tecnologia tenha ficado parada. E eu estou contratando gente e não tem mais maquinário para todo mundo. Ou seja, para você aumentar a produção, não é apenas só com o número de trabalhadores, só com a tecnologia. Ou se você ficar com o limite de terra, você tem que ter essa amplitude de visão. Aqui nós pegamos o detalhe para a mão de obra para demonstrar que, conforme nós estamos apenas acreditando que aumentar ela irá aumentar a produção, na realidade não é bem assim. Por mais que a produção total tenha sido aumentada, como você percebe, passou de 6 para 38, você está tendo um decréscimo de produtividade marginal e também de produção média, o que não é interessante. O ideal é que os dois caminhem sempre, né, quer dizer, as três, né, elas caminhem sempre o mais próximo possível, todas sempre aumentando. Se está diminuindo, é porque talvez o investimento tenha que ir para outro setor, certo? Pode ser tecnologia, pode ser um aumento de terra. No nosso caso, como avaliamos a mão de obra, pode ser uma tecnologia ou terra. Se tivéssemos analisando a terra, aí talvez seria mais mão de obra. Imagine você tem 2 trabalhadores. E aí você começa num sítio de 10 hectares. Tudo bem, está funcionando ótimo. 20, 100 hectares para 2 trabalhadores. Meu, vai faltar gente, esses caras não vão dar conta, percebe? Então, contrata mais pessoas. E assim sucessivamente. Esse tipo de análise que é interessante quando nós observamos uma produção total, média e marginal. Tudo bem, galera? Encerramos então essa nossa parte de microeconomia.